O argumento dos armênios é esse. O Jesus, né? Para eles é Jesus, morreu apenas para pagar o pecado de todos. Mas, vírgula, né? Vírgula, mas não salvou ninguém e o ser humano ainda tem que fazer muitas cocitas para ainda ser salvo. Olha que legal. Significa então que o Messias não salvou ninguém. Cara, isso é uma blasfêmia. No meu vídeo sobre isso, que inclusive está aí na Twitch salva, né? A gente abordou vários textos. Alguns desses textos, vamos ver se eu abro aqui em João 19:30. Tem um versículo lá que comprova e refuta isso na hora, né? Quando, pois, o Messias tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Nesse momento ele morreu. E essa palavra está consumado, vamos ver que palavra grega que está aqui, é tetelestai. Tetelestai. E essa palavra tetelestai significa, veja que o acento está aqui no épsilon, ou seja, tetelestai, não é tetelestai, é tetelestai. Significa literalmente pago, 100%. Não tem mais como você fazer algo para terminar a dívida, terminar de quitar essa dívida. Quando essa palavra que é mencionada, significa estar consumado. Ou seja, todo o preço que foi necessário pagar foi pago pelo sacrifício do Messias. Então vem essas pessoas e interpreta assim, ó, a Bíblia arminiana diz mais ou menos assim, ó, quando, pois, o Messias tomou o vinagre, disse, está quase consumado. Eles acrescentam quase aqui, né, mental, e vírgula depois do consumado e diz assim, só falta o ser humano aceitar. Essa é a Bíblia arminiana, mano. Né? Na verdade não é a Bíblia arminiana, é a forma com que todas as pessoas humanistas que têm uma teologia e soteriologia arminiana em si, creem e defendem e falam sem nem perceber. Eles falam o seguinte, está quase consumado, só falta o ser humano aceitar. Ué, eu pensava que estava escrito aqui tetelestai, está consumado, aqui no grego tetelestai. E aí? Como é que faz? Né? Como é que faz isso? Como é que faz um malabarismo exegético, mental, escriturístico para encaixar uma soteriologia arminiana na salvação humana? Não tem como, cara. Não tem como, pessoal. Né? Esses caras são loucos. Esses caras querem a glória da salvação para si. É o que tanto os reformadores sempre falaram, cara. Aquele que quer uma mínima parcela que seja da glória da salvação ainda não compreendeu o evangelho e nem a graça corretamente. Não sabe o que é graça, deturpa o significado de graça, ainda vai lá no YouTube com a maior cara de pau lavada dizer que graça é o nome de 3 deusas gregas. Não, peraí, velho. Isso é demência mental. Exatamente, Lucas. Já pensou o Criador enviar o Messias à Terra para morrer só para dar a oportunidade do ser humano ser salvo e colocar a decisão da salvação no ser humano? É exatamente isso. Acho que você está vendo meus vídeos, hein? Acho que você viu muitos meus vídeos, hein? Porque foi exatamente essas palavras que eu usei e continuo usando nos meus vídeos sobre salvação, cara, para explicar as doutrinas salvíficas, soteriologia, doutrina da salvação. Como que vai estar na decisão do ser humano a salvação? A gente tem que entender primeiro o que o Messias fez. Será que ele possibilitou a salvação ou efetivamente pagou eficazmente os pecados da igreja, de modo que não tem o que você fazer a mais ou além disso para você ser salvo ou ser aceito? Ninguém aceita a salvação. A criatura não tem como aceitar o Criador. Olha que absurdo, já pensou a criatura aceitar o Criador? É o Criador que tem que aceitar a criatura. É o Criador que vem e busca o eleito, a criatura, para salvar, para regenerar, converter, levar ao arrependimento, à fé e tudo mais. E a glorificação no final. O que é expiação? Na cabeça dessas pessoas é Jesus morreu por todos, acabou. Cara, isso além de ser uma heresia, não está na Bíblia. E é um entendimento errado. As pessoas não explicam o que é a propiciação. Porque o que o Messias fez no Calvário? A expiação. O que é expiação no original significado? Aplacar a ira do Criador. Então, se o Messias aplacou a ira do Criador, de todos, então a ira do Criador não vai ser mais despejada em ninguém. Logo, lago de fogo não vai ter ninguém também. Porque lá vai ser lançado o quê? A ira do Criador. Então, se o Messias morreu por todos, todos devem ser salvos. Por quê? O significado de expiação e propiciação no hebraico é
aplacar a ira do Criador. Se o Messias aplacou a ira do Criador de todos, então todos têm que ser salvos. Isso é uma heresia. Isso se chama universalismo. Isso se chama a heresia do universalismo. Então os caras, como é que tem a capacidade de dizer que não faz sentido o Messias ter morrido só pela igreja, mas por todos, se isso nem base bíblica não tem? Não tem base bíblica para isso. Isso não existe. Se ele morreu por todos, então todos deveriam ser salvos. Se as pessoas acham que o Messias morreu por todos, então elas não sabem o que o Messias fez. Elas acham que o Messias, então, possibilitou a salvação. Ou seja, não salvou ninguém. Morreu por todos e não salvou ninguém. Olha que legal. Então o Messias morreu por todos e não salvou ninguém. Olha que coisa maligna, mas cheia de heresia. Desculpa, pessoal. A Bíblia não diz que ele possibilitou a salvação. A Bíblia diz que ele salvou efetivamente, tá? Salvou o seu povo. E aí? Tá vendo? Os caras nem Bíblia não lê e só sabem vomitar seus achismos heréticos no YouTube e outros lugares. E aí eles colocam a esperança em si. O Messias, ele só pagou pelos pecados. O Messias só pagou pelos pecados. Agora cabe ao ser humano escolher. Não, se eu quiser, eu escolho. Eu que escolho crer. Então, a Bíblia, né, a arminiana, ela chama assim, está consumado, só falta o homem aceitar. Ao contrário da Bíblia verdadeira que fala está consumado e ponto final. Sabe o que é consumado? Está consumado no original em grego? Tetelestai. Significa que não tem mais nada que o ser humano possa fazer para alcançar a salvação e que tudo está pago. Tudo o quê? Os pecados. Pecado de quem? De todos? Se o pecado de todos foi pago, então ninguém vai para o lago de fogo. Por quê? O Messias morreu pelo pecado para pagar pelo pecado de todos. Daí os ímpios vão para o lago de fogo fazer o quê? Pagar pelos pecados. Ué, o Messias já não pagou pelos pecados de todos? Ou seja, é burrice. Isso é anencefalia humana. É heresia, é arminianismo, é veneno bostejado nos ouvidos das pessoas. Vocês não têm noção do que é o arminianismo, cara. O arminianismo reduz o Criador, reduz o Messias totalmente, coloca o ser humano como se fosse Deus. E pior, nega isso. Em João 3,36, diz assim, que aos rebeldes, os ímpios, a ira do Criador permanece sobre eles. Opa! Se a ira do Criador permanece sobre eles, então como é que o Messias morreu por todos e aplacou a ira do Criador sobre todos? E aí? Logo não morreu por todos. Logo as pessoas não sabem nem interpretar o português, nunca que vão interpretar a Bíblia. A Escritura não fala que ele morreu por todos, morreu pela igreja, pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor da vida pelas todas as pessoas do mundo? Não, pela igreja. E aí? Cara, textos de 1 João 2,2, cara, isso eu já expliquei muito nos meus vídeos, né? Ele é a propiciação pelos nossos pecados, mas também pelos do mundo todo. Aí a pessoa entende lá que mundo todo é cada habitante do mundo. Gente, a palavra mundo é cosmos em grego. E ela tem vários significados. E nesse ponto, não tem como ser cada habitante do mundo, senão todos seriam salvos. A palavra propiciação é aplacar a ira do Criador. As pessoas não têm noção do que é o sacrifício do Messias, mano. Sim, Mateus, o arminianismo é pregado no mundo inteiro. Pouquíssimas pessoas sabem a verdade sobre isso. Então a palavra mundo lá, os pecados do mundo todo, é todos os eleitos espalhados no mundo, cara. Não tem como ser cada habitante do mundo. As pessoas não entendem isso, mano. Exatamente, Henry Cota. Obrigado pelo seu comentário. Ele diz assim, na mente deles, então todos vão receber a marca da besta. Exatamente, meu irmão. Apocalipse 13 fala que o anticristo, a besta, a imagem da besta, vai fazer com que todos recebam a marca. E aí? Faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, seja dada certa marca na mão direita para que ninguém possa comprar ou vender. Ou seja, todo mundo vai receber a marca da besta. E aí? E a Bíblia diz que quem receber a marca da besta vai para o lago de fogo. Então todo mundo vai para o lago de fogo. Olha que evangelho é esse. Olha que interpretação é essa, mano. Que Bíblia que essas pessoas estão lendo. Deve ser a Bíblia achista arminiana de retardo mental agudo grave. Outra, o mundo inteiro jaz no maligno, 1 João fala. E aí? Então todo mundo é do diabo. Não dá, cara. Olha onde é que leva essa interpretação arminiana. A palavra mundo e a palavra todos sempre está ligada a um contexto, um significado que pode remeter a um grupo de pessoas ou a classe de pessoas. Tem que desenhar para as pessoas entenderem, mano. Ou seja, quando a Bíblia fala
em Apocalipse 13, faz que a todos sejam marcados com a marca da besta, ali são classes. Os ricos e os pobres, os grandes e os pequenos, e assim vai. Não é cada habitante sem exceção, mano. São classes de pessoas. E aí quando a Bíblia fala lá, ele é a propiciação não somente pelos nossos pecados, mas também pelo mundo todo, 1 João 2,2, é grupo de pessoa. A palavra mundo ali é grupo de pessoa, os eleitos. João 3,16, porque o Criador deu o seu Filho unigênito ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, o Messias morreu por todos? Não, todo aquele que nele crê. Ou seja, o Evangelho é o poder do Criador para a salvação de todo aquele que crê, e não todo sem exceção. Você está entendendo que é direcionado a um grupo de pessoas, não a todos? Então, gente, é claro isso. Isso é claríssimo. Isso é o básico. Mas as pessoas não se aprofundam. As pessoas ficam nesse achismo idiota. E aí, o que acontece? Heresia, blasfêmia, achismo, soberba, babaquice no YouTube e outros lugares. Pelo amor do Criador, cara. É tão ridículo, é tão pífio, é tão fraca essa pseudo-interpretação desses caras que dizem que o Messias morreu por todos e que não faz sentido ele ter morrido só pela igreja. É tão ridículo, pífio, avexante, ignóbil, nível baixo esse pseudo-argumento, que não dá nem pra chamar de argumento, isso é uma falácia, é uma lorota, que o Messias mesmo fala. Por isso vos falo por parábolas, para que eles, ouvindo, não entendam e vejam com os olhos e enxerguem, mas não vejam. Para que não haja perdão para os seus pecados e por mim não sejam curados. Nem ele quis salvar todos. Ele mesmo falava em parábola para não salvar todos. É só ler a Bíblia, meu. E daí as pessoas, não, mas não é possível, mas não faz sentido. Meu, converta-se. Converta-se. Porque já o tempo está passando e as pessoas estão indo pro lago de fogo, cara, de tobogã, achando que está nelas a salvação. Achando que elas é que escolhem. Você não escolhe nada. Você é um pecador. Você está morto em delito e em pecado. Até que o Criador vá lá através de um milagre e te regenere. Tem aquela outra passagem que o próprio Messias falou: ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom fossem feitos tão grandes sinais e maravilhas como foram feitos, há muitos já teriam se convertido. E aí? Por que o Messias não fez esses milagres para converter aquelas pessoas? Responda essa, arminianos. Não tem. Ele não quer salvar todos. A realidade é essa. Ah, mas daí... ai, o texto de Timóteo fala: Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Sério? Sério? Então as pessoas têm que voltar para a primeira série do ensino fundamental para entender, interpretar português, mano. Não é nem Bíblia, é português. A palavra todos lá tá ligado apenas aos eleitos. É só ler o contexto da carta. Por quê? Porque aí, se você ler lá e entender que quer salvar todos sem exceção, você vai entrar em contradição com toda a Bíblia. Porque a Bíblia não ensina isso, meu irmão. A pessoa não sabe mais. As pessoas, pessoal, perderam a capacidade de interpretar um texto. Perderam. Elas isolam um versículo e no versículo isolam uma palavra. E aí formam uma heresia dentro da heresia. É igual você entrar numa sala e dar bom dia a todos. Você está dando bom dia a toda a humanidade, todos os habitantes do mundo quando você faz isso? Não, cara. Somente para meia dúzia de pessoas que está dentro da sala. As pessoas perderam a capacidade cognitiva. Porque esse negócio aí de eu não aceito muito isso aí, não, eu não concordo com isso, não sei o quê. Ou seja, a pessoa não concorda com a verdade bíblica. Cara, cuidado, porque isso é um sinal de rebeldia. A pessoa está sendo rebelde. E a rebeldia é um sinal que a pessoa não é regenerada.